E eu que sonhei com Jesus. Tô até de cara lavada e pijama, porque foi uma experiência muito incrível. E eu não lembro de ter sonhado assim de maneira tão palpável com Jesus antes. Jesus, ele abria a mão dele pra mim e tinha uma fruta, uma fruta, era amarela. E ela parecia muito apetitosa e ele me entregava e eu mordia. E era uma fruta assim que não se parece com nada pra eu descrever, mas era uma fruta muito boa. E quando eu mordo essa fruta e tô ali, assim, incrédula, né, com quão perfeita é a fruta, Jesus fala pra mim sobre a passagem de Mateus 7:9. Qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Gente, sério. Eu não lembrava que era esse versículo. Acordei, comentei com o Henrique, falei, sonhei com Jesus. Eu sonhei que ele me dava uma fruta que eu nunca tinha comido, uma fruta maravilhosa, divina, literalmente. E ele me falava sobre aquela passagem, e eu não lembrava exatamente qual que era, né? Aquela passagem que ele fala que qual no meio de vocês, se pedir pão, lhe dará uma pedra? Quanto mais meu Pai, que está nos céus, saberá dar boas coisas, né? Enfim, só que eu não estava lembrando de todo o versículo e nem desse detalhe, que na verdade não é um detalhe, que é no final. Aos que lhe pedirem. Gente. Isso foi do dia 25 pro dia 26. Dia 26 à noite, eu tava muito emotiva, chorosa, fiz uma oração acalorada, pedindo pra Deus algumas coisas específicas, pedindo que algumas portas se abrissem. Eu acordo, não é uma porta, são 7. Hoje, de manhã. Que eu tenho certeza que vieram dele. Gente, sério, isso aí pra mim. Então, eu não sou de ficar abrindo muito sobre meu relacionamento com Jesus, meu relacionamento com Deus, mas eu acredito que quando é pra abençoar outras vidas, quando é pra inspirar as pessoas a terem um relacionamento com Deus, é meu dever fazer isso. Então, fale com Deus, peça pra Deus. Ah, mas você não acredita na vontade de Deus? Você acha que ele... Não, Deus não é um gênio da lâmpada, tá? Deus não é um mágico. Existe no plano espiritual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E existe no nosso plano natural as nossas escolhas, nós temos sim livre-arbítrio. Acontece que, dependendo das nossas atitudes, ações, pensamentos, a gente acessa ou não a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E dependendo do que a gente faz, a gente não acessa. Não é que o plano dele não é perfeito, é que a nossa intromissão humana, incalculada e equivocada, pode sim fazer com que a gente não acesse o que ele já planejou. Então, quando eu peço algo que não é do plano dele, naquele momento, mesmo que eu esteja com o coração nele, em conformidade com ele, eu peço algo que não faz parte do plano mais elevado dele pra mim, ele não vai me dar, entendeu? Porque ele é um Deus que ele não tá no tempo Cronos, ele tá no tempo Kairos. E no tempo Kairos, o tempo Kairos não funciona como o nosso tempo Cronos, que é um dia depois de outro. Deus está em todos os lugares. O tempo pra ele não é como é pra nós, né? Ele vê tudo como se fosse numa linha horizontal, entende? Não é na vertical, tipo, aconteceu isso, depois isso, depois isso. Então, ele já está no futuro. Então, tem coisas que eu peço, uma porta específica que eu peço desde 2020, gente. E que eu bato na trave ano após ano, e não vai. E ele já falou pra mim que vai dar certo, só que ele não disse quando. Então, não é um não, é um ainda não. Eu vou falar pra ele que, então, como que você dá coisas boas aos que pedem se eu tô pedindo e você não tá fazendo? Será que não tá? Ou será que nós ainda não acessamos o tempo certo em que isso vai acontecer pra nós? Entende? Então, o que eu pedi pra ele ontem, numa oração emocionada, uma oração entregue, confiando tudo a ele, mas também mostrando a ele o que meu coração pede. E se ele, como pai, acha que tá dentro do plano dele pra mim, ele vai fazer. Entende? Mas Deus leva em conta aquilo que a gente pede. Ah, mas ele já sabe de tudo. Sabe, mas
faz diferença você ter um relacionamento, você conversar com ele, você pedir pra ele, você demonstrar que a sua fé, a sua expectativa está nele. Ele pode tudo, ele é tudo, ele tá em tudo. Se achegue a ele não pelo que ele pode fazer, mas por quem ele é, por saber que nele você tem um colo. E porque nele, muito mais que ter, você é. Você é o quê? Amada, vista, valorizada. Então, que hoje você possa começar a sua semana sabendo que você tem um Deus que te ouve e que vai te dar boas coisas. Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Peça. E agora vai ler Mateus 7,7, pra você ver um negócio rapidão. Com essa eu me vou, depois eu venho tricotar mais sobre isso.